Um soldado quebra o silêncio. Isso é encenação. Outro não responde. As luzes continuam passando. Cidade após cidade. Nenhuma parece pequena. Postes até o horizonte. Fazendas com eletricidade. Na Alemanha, isso é raro. Aqui, parece comum. O trem passa por uma estação. Relógio elétrico marcando a hora. Placas iluminadas. Lojas abertas à noite. Os prisioneiros observam imóveis. Alguém fecha o lembrar. Outro escreve freneticamente. Isso não bate com a propaganda. Guardas americanos conversam casualmente. Como se aquilo fosse normal. O trem segue. Ninguém comemora. Ninguém provoca. A abundância não grita. Ela apenas existe. E isso começa a corroer certezas. Sem tiros. Sem discursos. Sem palavras. Apenas observação. E uma dúvida crescendo. Eles achavam que a América era uma mentira. E descobriram isso no pior lugar possível. Dentro de um trem, como prisioneiros de guerra. Junho de 1943, Texas. Noite fechada no deserto americano. Piloto alemão encosta o rosto na janela. Luzes surgem no horizonte. Não uma ou duas. Centenas. Milhares. Cada casa iluminada. Cada rua brilhando. Nenhum apagão. Nenhuma escuridão. Os prisioneiros se entreolham em silêncio. Isso não existe na Alemanha. Não durante a guerra. Não nunca. Um soldado sussurra o isso é encenação. Outro balança a cabeça. As luzes não acabam. Cidades inteiras iluminadas. Fazendas com eletricidade. Postes até onde a vista alcança. Na Alemanha, o Reich vive no escuro. Aqui, a noite parece dia. O trem segue avançando. E a propaganda começa a morrer. Sem tiros. Sem discursos. Apenas luz. E dúvida. O trem desacelera perto de um porto. Guindastes surgem à distância. Depois mais. Depois incontáveis. Navios por todos os lados. Carregando. Descarregando. Ao mesmo tempo. Nenhuma confusão. Nenhuma pressa. Movimento contínuo. Guindastes elétricos silenciosos. Sem fumaça. Sem carvão. Um prisioneiro tenta contar os navios. Perde a conta. Outro anota números. E para no meio. Isso não faz sentido. Um guarda explica algo simples. Esse é só um porto. Os prisioneiros se entreolham. Só um porto. Caminhões passam sem parar.
trens chegam e partem. Nada parece improvisado. Nada parece raro. Tudo parece planejado. Como uma máquina invisível. Funcionando sem esforço. E ninguém ali parece impressionado. Os prisioneiros são conduzidos aos vagões. Não são vagões de carga. São vagões de passageiros. Assentos acolchoados. Janelas grandes. Luz elétrica interna. Um soldado alemão toca o assento. Como se fosse proibido. Um guarda pede desculpas. O ar-condicionado não funciona direito. Ninguém responde. Ninguém sabe como reagir. Isso não parece cativeiro. Parece excesso. O trem parte novamente. Movimento suave. Nenhum solavanco. Silêncio constrangedor. Alguém lembra dos trens na Europa. Vagões fechados. Homens espremidos. Aqui, há espaço. Há luz. Há ar. Os prisioneiros olham uns para os outros. Sem palavras. Sem risos. Sem ódio. Apenas confusão. E uma sensação estranha. De que algo fundamental mudou. O trem cruza mais cidades. Todas iluminadas. Fábricas operando à noite. Estacionamentos cheios. Mesmo à meia-noite. Os prisioneiros colam os rostos no vidro. Isso contradiz tudo que aprenderam desde crianças. Um engenheiro começa a calcular. Produção. Energia. Matéria-prima. E para no meio. Os números são grandes demais. Trens carregados de grãos passam no sentido oposto. Silos gigantes surgem ao longe. Um soldado sussurra. Como se vence isso? Ninguém responde. A ideologia não explode. Ela racha. Devagar. Em silêncio. Sem confronto. Sem discussão. Apenas realidade. Ali, muitos entenderam. Não perderam no campo de batalha. Perderam observando. E isso foi só o começo. Dias depois, os prisioneiros embarcam novamente. Agora em direção ao mar. O porto se abre diante deles. Navios gigantes ocupam o horizonte. Um deles será o deles. Um cargueiro simples. Sem pintura especial. Sem bandeiras de propaganda. Guardas explicam calmamente. É um Liberty Ship. Ninguém reage. Eles sobem a bordo. Corredores estreitos. Mais limpos. Organizados. Motores começam a vibrar. O navio se move. Outro passa ao lado. Depois outro. Depois dezenas. Uma fila interminável.
Todos iguais. Todos novos. Um prisioneiro pergunta: quantos desses existem? O guarda responde sem orgulho: milhares. O navio deixa o porto. O litoral americano se afasta. Mas a sensação permanece. Como se eles estivessem entrando no coração da máquina. O Atlântico se estende infinito. A bordo, rotina inesperada. Comida regular. Comida quente. Pão branco. Café de verdade. Carne novamente. Os prisioneiros comem em silêncio. Tentam não demonstrar espanto. Restos são jogados fora. Inteiros. Um prisioneiro observa o lixo. Não consegue desviar o olhar. Na África, isso seria um banquete. Aqui, é sobra. Marinheiros americanos passam rindo. Jogam cartas. Conversam sobre casa. Como se não houvesse guerra. Um prisioneiro pergunta sobre o navio. O marinheiro responde casualmente: foi construído em poucos dias. Ninguém acredita. Ele insiste. Mostra datas. O silêncio volta. O oceano parece menor diante do que eles acabaram de ouvir. A viagem continua por dias. Conversas surgem em sussurros. Quantos navios desses existem? Quantos estão sendo feitos agora? Um soldado começa a anotar. Outro pede para ver. Os cálculos se espalham. 3 por dia. Depois 4. Depois mais. Um engenheiro naval entre eles. Fecha o caderno. Isso é impossível. Motores funcionam sem falhas. Luzes acesas à noite. Radar girando no topo do navio. Tecnologia que julgavam exclusiva. Aqui, é padrão. Um oficial alemão observa em silêncio. Ele não escreve. Ele apenas olha. E pela primeira vez, pensa algo impensável. Talvez a guerra já tenha acabado. E ninguém avisou. O litoral surge no horizonte. Muito antes do esperado. Guindastes aparecem novamente. Mas agora em outra escala. O porto parece não ter fim. Navios entrando. Navios saindo. Todos ao mesmo tempo. Sem caos. Sem gritos. Guindastes descarregam toneladas. Como se fossem leves. Trilhos ferroviários por toda parte. Caminhões formando filas perfeitas. Um prisioneiro conta. Depois desiste. Um guarda comenta. Esse é só um dos portos. Os prisioneiros se entreolham. Eles marcham pelo cais. Passam por estacionamentos lotados. Carros por centenas. Pertencem a trabalhadores. Trabalhadores comuns.
Na Alemanha, isso é privilégio. Aqui, é rotina. O último pilar da propaganda treme. Perigosamente. Novos trens aguardam. Não vagões de carga. Vagões de passageiros. Cortinas. Assentos macios. Vagão-restaurante. Talheres brilhando. Um prisioneiro ri nervoso. Outro não acha graça. O trem parte suavemente. 3 dias de viagem começam. Cidades passam pelas janelas. Todas iluminadas. Sem exceção. Até vilarejos brilham. Fábricas funcionam de madrugada. Estacionamentos cheios à meia-noite. Um soldado escreve para casa. E rasga a carta. Como explicar isso? A propaganda não resiste. Não há discurso. Não há argumento. Apenas evidência. A América não parece cansada. Não parece improvisando. Parece confortável. Produzindo. Sem parar. E todos ali sabem que isso muda tudo. O trem corta campos sem fim. Milho até o horizonte. Trigo como um mar dourado. Máquinas avançam sozinhas. Uma colheitadeira substitui 100 homens. Os prisioneiros observam em silêncio. Na Alemanha, isso exigiria vilarejos inteiros. Aqui, um único operador. O motor não para. A lâmina corta sem esforço. Grãos são despejados em caminhões. Caminhões seguem em fila contínua. Ninguém grita ordens. Ninguém corre. Tudo acontece no tempo certo. Um agricultor acena. Como se fosse um dia comum. Um soldado pergunta: isso é uma grande fazenda? O guarda responde: é média. O silêncio volta. O cálculo mental começa. E termina rápido. Isso não é comparável. É outro mundo. Outra lógica. Outra escala. A Terra aqui não luta. Ela produz. O trem para próximo a silos gigantes. Torres de grãos sem fim. Cada uma maior que cidades alemãs. Guindastes despejam colheitas inteiras. Barcaças passam carregadas. Mais comida do que viram na vida. Um prisioneiro engole seco. Outro vira o rosto. Na África, fome. Aqui, excesso. Em uma parada, vêem trabalhadores comendo sanduíches de carne grossa. Comem sem pressa. Jogam restos fora. Ninguém recolhe. Ninguém guarda. Um soldado anota. Desperdício como estratégia. Outro discorda. Não é desperdício. É sobra. O trem parte novamente. O cheiro de comida fica no ar.
E com ele, a certeza de que escassez aqui não é uma preocupação. É um conceito distante. O trem desacelera novamente. Uma fábrica surge. Depois outra. Depois um complexo inteiro. Edifícios intermináveis. Janelas acesas. Mesmo de noite. Linhas de montagem visíveis. Produção sem pausa. Um guarda aponta. Ali se faz alumínio. Outro aponta. Ali, borracha. Os prisioneiros tentam acompanhar. Cada prédio maior que o anterior. Um engenheiro reconhece colunas. Craqueadores. Fornos elétricos. Tecnologia avançada. Não experimental. Operacional. Multiplicada. Um prisioneiro sussurra. Tem 4 dessas aqui. Outro pergunta. E no país? O guarda responde. Dezenas, o silêncio pesa. A propaganda falava de colapso. Aqui, tudo cresce, funciona, entrega. Sem pausa. Sem medo, sem limite aparente. O trem cruza áreas rurais. Casas simples. Todas com luz elétrica. Ventiladores girando. Rádios ligados. Geladeiras visíveis pelas janelas. Um engenheiro elétrico anota números. Postes a cada poucos metros. Linhas de alta tensão cortando o campus. Energia para todos. Não apenas cidades. Um prisioneiro lembra. Na Alemanha, só 20% das fazendas tinham luz. Aqui, quase todas. Um guarda explica casualmente. Desde os anos 20. Ninguém responde. Eles passam por uma subestação. Transformadores enormes. Funcionando em silêncio. Sem guardas armados. Sem segredos. Como se não fosse estratégico. Como se fosse normal. A eletricidade aqui não é arma. É base. E quem controla a base? Controla o resto. O trem segue por horas. Ninguém fala mais. Cadernos se fecham. Cálculos cessam. Não é mais dúvida. É a aceitação. Um oficial alemão olha pela janela. E entende. Não é sobre coragem. Não é sobre disciplina. É sobre sistema. Sobre produção. Sobre tempo. Eles lembram do Reich. De fábricas bombardeadas. De falta de peças. Aqui, tudo sobra. Tudo flui. Tudo se conecta. O silêncio não é medo. É clareza. Eles não perderam por erro tático. Perderam por enfrentar uma civilização industrial inteira.
Sojinhos, o trem segue. Uma geração de soldados, e com ele, que chegou acreditando em mitos. E agora sabe que a guerra não será decidida por quem luta melhor, mas por quem consegue produzir sem parar. Os portões do campo se abrem. Não há arame farpado visível por todos os lados. Barracões de madeira alinhados. Luz elétrica em cada prédio. Chuveiros com água quente. Banheiros com descarga. Aquecimento a vapor. Os prisioneiros entram em silêncio. Esperavam brutalidade. Encontram organização. Um médico alemão observa o hospital. Equipamentos modernos. Raio-X funcionando. Estoques cheios. Um guarda explica regras. Calmamente. Sem gritos. Sem ameaças. A comida é servida. Leite fresco. Ovos. Carne. Legumes. Pão branco, porções generosas. Alguém pergunta se é exceção. O cozinheiro responde: é padrão. Um prisioneiro chora em silêncio. Não de alegria. De confusão. O campo não quebra corpos. Ele quebra certezas. Chamadas médicas começam cedo. Filas organizadas. Sem empurrões. Feridos são tratados primeiro. Medicamentos desconhecidos surgem. Penicilina. Usada sem hesitação. Mesmo para prisioneiros. Um cirurgião alemão observa a sala. Instrumentos esterilizados. Iluminação perfeita. Assistentes treinados. Procedimentos rápidos. Eficientes. Um ferido grave sobrevive. Algo impensável na África. Um médico americano explica: não faz sentido perder vidas. Os alemães se entreolham. Na Alemanha, remédios faltam. Aqui, sobram. Tentativas de suicídio recebem apoio. Não punição, conversas. Acompanhamento. Tratamento. O conceito de cuidado muda. A guerra parece distante. Dentro daquele hospital, o inimigo não é tratado como lixo. É tratado como humano. E isso pesa mais que qualquer derrota militar. Caminhões levam grupos ao trabalho. Campos agrícolas se estendem. Sem guardas armados apontando armas. Apenas supervisão leve. Os prisioneiros trabalham. Colhem, plantam. Operam máquinas. Tratores modernos. Colheitadeiras enormes. Um alemão dirige. Aprende em minutos. Produz em horas. O que antes levava dias. O fazendeiro conversa. Explica, ensina.
Compartilha almoço. Não parece ódio, parece rotina. Em fábricas, o mesmo. Esteiras automáticas. Controles simples. Produção contínua. Mulheres e idosos operam máquinas. Sem caos, sem medo. Os prisioneiros observam. Democracia não paralisa. Ela organiza, produz, entrega. Eles recebem pagamento simbólico. Podem comprar itens. Escrever cartas. Circular, ver o país, sem vendas nos olhos. A confiança desconcerta. Mais do que vigilância. Domingos trazem silêncio diferente. Alguns prisioneiros vão à cidade. Acompanhados. Mais livres. Civis observam curiosos. Sem hostilidade. Crianças acenam. Lojas abertas. Prateleiras cheias. Rádios tocando música. Um alemão compra um jornal. Lê opiniões diferentes. No mesmo dia. Algo proibido em casa. Um bar serve refrigerante. Outro vende hambúrgueres. Um guarda compra alguns. Entrega aos prisioneiros. Sem cerimônia. O dinheiro não parece problema. Ninguém ostenta. Tudo é acessível. Cartas chegam da Alemanha. Relatos de fome. De ruínas. Aqui, a vida segue. Os prisioneiros percebem. O inimigo não vive no medo. Vive no funcionamento. Isso abala o discurso de que democracias são fracas. Eles veem o contrário, todos os dias. À noite, discussões surgem. Não sobre fuga, mas sobre sentido. Cadernos reaparecem. Agora com perguntas. Não slogans. Como competir com isso? Por que nos disseram o contrário? Os mais fanáticos se calam. Os outros observam. Comparam, concluem. A propaganda não resiste. A vida cotidiana. Sem chicotes. Sem culto, sem medo. A ideologia precisa de escassez. Aqui há abundância. Precisa de ódio. Aqui há normalidade. Um oficial escreve. Não fomos derrotados. Fomos superados. A diferença é brutal. E clara. A guerra continua longe. Mas dentro deles. Algo terminou. Não a lealdade ao país, mas a crença no regime. O campo não os aprisionou. Ele os expôs. E isso mudou tudo. Dezembro de 1943 chega ao campo. O frio cobre os barracões. Os prisioneiros esperam racionamento. Esperam indiferença. Caminhões entram sem aviso. Caixas são descarregadas. Uma após a outra.
Centenas. Depois milhares. Pacotes de Natal. Para inimigos. Prisioneiros observam sem entender. Cigarros. Doces. Sabonetes. Cartões escritos à mão. Igrejas locais ajudaram. Famílias americanas ajudaram. Ninguém é obrigado a aceitar. Um coral começa a cantar. Canções em alemão. Alguns viram o rosto. Outros choram. Biscoitos caseiros circulam. Bolos embrulhados em papel simples. Nada parece encenação. Parece pessoal. A ceia é servida. Peru, presunto, purê, tortas, sorvete. Eles comem em silêncio. Não por fome, mas por confusão. O Natal passa, mas o impacto permanece. Cartas chegam da Alemanha. Relatos de cidades destruídas. De crianças com fome. Um comandante chama um prisioneiro. Entrega uma mensagem pessoalmente. Oferece condolências. Sem acusações. Sem discursos. Ajuda a escrever uma resposta. Pacotes são enviados à Alemanha. Para famílias inimigas. Comida. Roupas, remédios. Separar povo de regime. Aqui não é teoria. É prática. Um prisioneiro observa. Só quem tem certeza da vitória age assim. Outro concorda em silêncio. O ódio exige medo. Aqui não há medo. Há confiança. Confiança em recursos. Em tempo, em produção. Essa atitude pesa mais que qualquer tanque. Que qualquer bomba. Porque desmonta o último pilar moral do nazismo. Junho de 1944 chega ao campo. Os jornais vêm cedo. Mapas ocupam as capas. Setas atravessam a França. Normandia. Os prisioneiros leem em silêncio. Números saltam das páginas. 6.000 navios. 11.000 aviões. 150.000 homens no primeiro dia. Portos artificiais. Fluxo contínuo de suprimentos. Toneladas por dia. Eles não discutem. Já aprenderam a calcular. Sabem o que isso significa. Noticiários são exibidos. Navios até o horizonte. Céu tomado por aeronaves. Caminhões em filas intermináveis. Um prisioneiro sussurra. É o que vimos da janela. Outro completa. Agora contra nós. A esperança militar desaparece. Não com choque, mas com lógica. Eles sabem. Não existe contra-ataque. Não existe milagre. A guerra foi decidida.
Muito antes. As semanas passam. Novas rotinas surgem. Aulas começam nos barracões. Inglês. História. Matemática. Economia. Democracia. Universidades enviam material. Cursos por correspondência. Professores visitam os campos. Sem hostilidade. Sem humilhação. Prisioneiros fazem perguntas. Muitas perguntas. Sobre eleições, sindicatos. Sobre reconstrução. Bibliotecas crescem. Jornais do campo mudam de tom. Menos slogans. Mais reflexão. Artigos sobre futuro. Sobre trabalho. Sobre dignidade. Um oficial escreve: eles não querem nos destruir. Querem que voltemos diferentes. A ideia assusta. Mas também alivia. A derrota agora tem sentido. Não é o fim. É uma transição. A guerra se aproxima do fim. Rádios falam de Berlim. De ruínas. De colapso. Os prisioneiros recebem as notícias. Em silêncio profundo. Alguns sentem vergonha. Outros culpa. Mas todos sentem clareza. Eles lembram da chegada. Do trem, das luzes. Do choque inicial. Tudo se encaixa agora. Não foi só força militar. Foi sistema, produção, organização, liberdade. Tratamento humano. A derrota não foi apenas bélica. Foi ideológica. Eles chegaram acreditando em mitos. Saem entendendo realidade. Chegaram como soldados. Saem como testemunhas. A América não venceu gritando. Venceu funcionando. E quando a guerra termina, eles sabem. O mundo do pós-guerra será moldado por quem constrói, não por quem destrói. E essa lição nunca mais seria esquecida. A guerra termina oficialmente. Os campos recebem a notícia em silêncio. Nenhuma comemoração, nenhum grito. Apenas alívio contido. Listas de repatriação começam. Nomes são chamados, um a um. Malas simples são entregues. Documentos organizados. Treinamentos finais acontecem. Aulas práticas. Agricultura moderna. Organização industrial. Noções de administração. Os prisioneiros escutam atentos. Agora como alunos. Não como soldados. Um oficial americano explica: a Alemanha vai precisar de vocês. Essa frase ecoa. Navios aguardam no porto. Desta vez, rumo oposto. Alguns olham para trás. Não com ódio.
mas com respeito. Eles não voltam iguais. Voltariam para ruínas, mas com ideias novas, com referências reais. O trem parte novamente. Agora em silêncio reflexivo. O choque ficou para trás. A transformação, não. O navio atraca na Europa. Cidades em escombros aparecem. Portos destruídos. Guindastes quebrados. Silêncio pesado. Falta de luz. Falta de comida. Falta de tudo. Os ex-prisioneiros descem. O cheiro de ruína domina. Casas sem teto. Fábricas paradas. Ferrovias interrompidas. Eles caminham entre destroços. E comparam mentalmente. Com o que viram. Com o que aprenderam. A propaganda não explica isso. Mas a realidade sim. Alguns encontram familiares. Abraços contidos. Relatos difíceis. Fome, perdas. Vergonha coletiva. Eles não discursam. Eles observam. E entendem que reconstruir será mais difícil do que lutar. Mas agora sabem como. Eles viram funcionar. E isso faz toda a diferença. Os meses passam lentamente. Trabalho começa do zero. Ferramentas improvisadas. Mais ideias claras. Ex-prisioneiros assumem funções. Em fazendas. Em fábricas. Em escritórios locais. Eles reorganizam processos. Introduzem métodos vistos. Planejamento. Padronização. Eficiência. Alguns ensinam outros. Multiplicam conhecimento. Não falam da América como mito. Falam como referência prática, funciona assim. Vimos com nossos olhos. Pequenas melhorias surgem. Produção aumenta. Confiança retorna. Cooperativas se formam. Treinamentos se espalham. A ajuda externa chega. Mas encontra base. O plano Marshall encontra terreno fértil. Porque alguém já entendeu como usar recursos, sem desperdício. Sem medo. A reconstrução ganha ritmo. Não por milagre, mas por método. Anos se passam. As cidades se erguem. Fábricas voltam a operar. Produção cresce rapidamente. Observadores estrangeiros se surpreendem. Chamam de milagre, mas para alguns não é surpresa, eles reconhecem o padrão. Trabalho organizado. Energia confiável. Incentivo à produção. Respeito ao trabalhador. Ex-prisioneiros ocupam cargos-chave. Engenharia. Agricultura. Diplomacia.
Administração. Eles aplicam o que viram, sem copiar slogans. Copiam sistemas. A Alemanha muda. Não pela força, mas pela eficiência. O passado pesa, mas não paralisa. A democracia se estabelece. Não perfeita, mas funcional. E muitos lembram que tudo começou em um trem no Texas, com luzes demais para serem mentira. Décadas depois, alguns retornam à América, agora como visitantes, como diplomatas, como amigos. Reencontros acontecem. Memórias são compartilhadas. Antigos inimigos conversam. Sem rancor, a pergunta surge: o que mais te marcou? Não foi a derrota, não foi o cativeiro. Foi a abundância, foi a normalidade. Foi ver uma sociedade funcionar, mesmo em guerra. Eles chegaram acreditando em mentiras. Saíram convencidos pela realidade. A maior arma não foi o exército. Foi a produção, a organização, a dignidade. A história deles ensina algo simples. Propaganda pode convencer por um tempo, mas sistemas revelam a verdade. Eles ficaram chocados com o poderio industrial americano, mas foram transformados por ele. E quando você entende isso, entende o século XX. Se essa história te fez pensar, inscreva-se no canal, deixe o like e acompanhe outros vídeos de guerra. Porque algumas batalhas são vencidas sem disparar um tiro.